eu vou te mostrar os 3 passos para você que é médico investigar hipoglicemia. Antes de mais nada, eu preciso te falar uma questão conceitual sobre a hipoglicemia. Então é o seguinte, olha só, hipoglicemia a gente pode considerar a hipoglicemia como uma síndrome quando a redução dos níveis glicêmicos está associada a manifestações clínicas, né? Quando a gente fala em hipoglicemia, porque às vezes o pessoal pensa, um resultado de exame, né? Uma dosagem de glicemia que vem um valor abaixo do limite inferior, né? Da referência, que é 70. Então, uma glicemia que veio lá 60, sei lá, qualquer valor abaixo de 70, isso aqui é hipoglicemia. Então, primeira coisa, vamos distinguir essa questão da terminologia, né, para a gente não fazer confusão aqui. Então, uma coisa é a hipoglicemia como uma alteração laboratorial. Isso é uma coisa. Outra coisa é a síndrome hipoglicemia. O que a gente vai precisar investigar e valorizar é a síndrome da hipoglicemia. Mas apenas um resultado, né, de dosagem laboratorial em um paciente assintomático, especialmente se é uma glicemia acima de 50, né, entre 50 e 70, não tem, assim, necessidade, né, de investigação. Então, a primeira coisa é o seguinte, como que é que esse paciente chega, né? Pode ser uma paciente, uma mulher jovem, que é mais comum isso acontecer em mulheres jovens, né, que chega com exames de rotina e tem lá a glicemia dela em jejum deu 60. Olha, isso daí, esquece isso, tá bom? Isso daí não vai merecer investigação. Quando é que você vai precisar investigar, né, hipoglicemia? Vai ser assim, chega um paciente de manifestações clínicas de hipoglicemia. Chega assim, porque eu tenho me sentido mal, né? Eu sinto, sei lá, taquicardia, sensação de fome, um tremor, uma sudorese, enfim, né? Esses sintomas adrenérgicos. E aí você vai pensar, bom, será que isso é hipoglicemia? E daí, a primeira providência que a gente vai tomar, então qual que é o primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo na investigação da hipoglicemia? Vai ser o seguinte, vai ser o paciente ser submetido à investigação da tríade de Whipple. O que é a tríade de Whipple? A gente vai ter a tríade, né? Então são 3 pontos. O paciente apresenta glicemia abaixo de 70, com sintomas, né? Sintomas compatíveis com hipoglicemia. E esses sintomas melhoram após a ingestão de glicose. Por que isso? Justamente para a gente poder eliminar aquelas situações que não vão merecer investigação, né? Por exemplo, essa situação que eu tinha falado ainda há pouco, né? Uma paciente que chega com a glicemia de jejum de 60. E aí você vai ver, ela estava completamente assintomática, né? Não tinha manifestação clínica nenhuma, mas passou, sei lá, 12 horas em jejum. E aí só esse período de jejum mais prolongado pode ser suficiente, especialmente, né, em mulheres jovens, reduzir a glicemia em jejum, e isso não tem significado, não tem implicação, então não merece uma investigação. A outra possibilidade é a de que o seu paciente que chegou com queixas, né, sintomas que te lembram a possibilidade de hipoglicemia, a outra possibilidade é de que, na verdade, ele não tenha hipoglicemia. Que esses sintomas sejam devido a uma outra circunstância que não hipoglicemia. Então, é importante a verificação da glicose no momento dos sintomas. Esse primeiro passo, gente, ele é muito importante. Por quê? Porque na cabeça da gente, a gente já pensa, eu vou pedir uma glicemia em jejum, um jejum simples. A glicemia em jejum vem normal. E daí você não tem como excluir, né, a possibilidade de hipoglicemia, porque, de repente, no momento do sintoma, é que o paciente apresentou a hipoglicemia. Então, a primeira coisa é definir a presença da hipoglicemia síndrome. Então, a definição da síndrome de hipoglicemia vai ser com a tríade de Whipple. E aí, como é que você faz isso na prática, né? Chega um paciente para você, como é que você fala? Legal, muito bonitinho o que ela falou, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Olha, na prática, a gente costuma fazer assim. Como é difícil, né, do paciente, na hora que ele sente os sintomas, até porque os sintomas, eles não são muito duradouros, né? Os sintomas, eles são transitórios. Então, é muito difícil, na hora que o paciente está sentindo o sintoma, ele ter condições de chegar no laboratório para colher uma amostra de sangue, né? Para
verificar a glicemia. Então, o que a gente costuma fazer na prática? Orientar para o paciente usar um glicosímetro, né? Às vezes até emprestar um glicosímetro para o paciente, ou enfim. Para quê? Para que no momento em que ele sentiu o sintoma, então, independente, foi pela manhã em jejum, não, foi de tarde, não, foi na madrugada, enfim, no momento em que o paciente sentiu o sintoma, para que ele possa medir a glicemia e aí ingerir a glicose, né? Medir a glicemia novamente. Assim a gente consegue configurar a tríade de Whipple e também consegue descartar, né, condições que não estejam relacionadas. Então, se o paciente está em plenos sintomas, faz uma glicemia e dá 120, pelo amor de Deus, né? Isso é tudo menos a síndrome de hipoglicemia. Então, assim, a gente já consegue fazer esse divisor de águas entre o paciente que não tem a hipoglicemia síndrome, né? Seja que ele tem manifestações clínicas, mas é por outra razão, ou então que ele tem hipoglicemia leve, né? Desde que seja leve, uma hipoglicemia laboratorial, mas que não é acompanhada de nenhuma manifestação clínica, né? E aí a gente fica, então, só com os casos hipoglicemia, síndrome da hipoglicemia, que é a condição que vai merecer investigação e que a gente vai precisar seguir para o segundo passo. Então, uma vez que a gente confirmou que o paciente tem hipoglicemia, aí a gente vai partir para o segundo passo. Até aqui, nesse primeiro passo, né, eu acho que eu acabei não falando, mas assim, é muito importante a gente separar o paciente que é diabético, né, e que faz tratamento para o diabetes, o paciente que não é diabético, né, que não usa insulina, que não usa nenhum tratamento hipoglicemiante. Então, assim, porque a síndrome hipoglicemia a gente vai investigar doenças, né, condições patológicas promovem redução da glicemia. Então, assim, não seria o contexto do paciente diabético, né? Se a gente tem um paciente diabético com hipoglicemia, a gente tem, né, um capítulo à parte de como manejar e como conduzir essa hipoglicemia, mas a gente já sabe a causa. Aqui não, aqui na síndrome de hipoglicemia a gente vai precisar investigar, né, uma patologia que justifique hipoglicemia. Então, beleza. Então, o segundo passo é o seguinte: a gente vai precisar distinguir entre os dois grandes grupos, né, de possibilidade de hipoglicemia. A gente tem duas possibilidades. A gente tem a chamada hipoglicemia de jejum e a gente tem a hipoglicemia pós-prandial ou hipoglicemia reacional. O que acontece? Acontece o seguinte: algumas doenças, né, como o insulinoma, meningoblastoma e algumas outras doenças, né, do fígado e do pâncreas podem cursar com hipoglicemia e podem provocar uma síndrome de hipoglicemia no paciente. Essa hipoglicemia dessas doenças, ela pode acontecer em qualquer hora do dia, mas inclui acontecer em jejum. Enquanto que o outro grupo, né, que é o da hipoglicemia reacional, essa hipoglicemia obrigatoriamente acontece no período pós-prandial. Ela não acontece no jejum, nunca é em jejum. Então, e quais que são as possibilidades, né? A gente tem a chamada hipoglicemia reacional, é explicada por um transtorno funcional, né, do pâncreas endócrino e uma secreção atrasada da insulina, faria com que, no período pós-prandial, né, então, o que aconteceria? Fisiologicamente, o indivíduo faz uma refeição e aí, logo depois, a gente já tem um estímulo para a liberação de insulina, glicemia que vai aumentar, né, no período pós-prandial, daí vem a insulina e coloca a glicemia dentro do normal novamente. Esses pacientes têm uma alteração do timing da liberação da insulina, então a insulina acaba sendo liberada um pouco atrasada. Então, o que vai acontecer? Com o aumento da glicemia no período pós-prandial, essa glicose vai circulando e ela vai entrando independente de insulina, né, nos órgãos que não requerem insulina. E daí, quando a insulina chega, quando ela é liberada, daí o que vai acontecer? A glicemia já caiu. Então, acaba que a ação dessa insulina, ela vai acabar acontecendo sobre uma glicose que já não é mais aquela do pico pós-prandial. Então, é por isso que o paciente vai ter a tendência, a possibilidade
de apresentar hipoglicemia, porque é um pouco atrasado isso. E aí, com isso, o paciente faz hipoglicemia pós-prandial, tardiamente, né? Horas depois de uma refeição. Então, nesses pacientes, como isso é um distúrbio funcional da secreção pós-prandial de insulina, então esses pacientes eles não fazem hipoglicemia em jejum, né? Porque o próprio contexto ele não possibilita isso. Isso pode acontecer, então, nesse contexto da hipoglicemia reacional, né? E também nos pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica, né? De derivação em Y de Roux, que eles também podem fazer, né? A hipoglicemia, né? Após uma refeição. Então, aí seriam essas as possibilidades de diagnóstico. Então, o segundo passo é a gente distinguir, será que a hipoglicemia do nosso paciente ela é uma hipoglicemia pós-prandial ou será que ela é uma hipoglicemia de jejum? A gente chama assim, né? A gente separa nesses dois grupos. Bom, e aí o que acontece? Os pacientes que têm hipoglicemia de jejum, eles costumam ter uma hipoglicemia bem mais importante, né? Os níveis glicêmicos, eles costumam cair abaixo de 50, né? Os pacientes, inclusive, podem ter manifestações neuroglicopênicas, né? Eles não ficam só com aquelas manifestações adrenérgicas, né? De hipoglicemia, eles podem ter também as neuroglicopênicas. O que acontece? Então, para você distinguir entre essas duas possibilidades, algumas vezes é mais fácil, né? Porque a própria história do paciente é muito clássica, ou então o paciente tem história de ter feito cirurgia bariátrica, né? Aí fica mais fácil. Mas, algumas vezes, isso pode ficar mais difícil de ser identificado. Então, para a gente fazer essa identificação, se existe a possibilidade, né, do paciente ter hipoglicemia de jejum, daí a gente vai partir o chamado teste do jejum prolongado. E algumas vezes, inclusive, né, a gente precisa do teste do jejum prolongado porque a gente não conseguiu caracterizar a tríade de Whipple muito bem, só assim naquele manejo ambulatorial. Daí o que a gente faz? A gente interna o paciente, né? O paciente fica em jejum, ele fica monitorado, e esse jejum ele pode durar até 72 horas. Com o paciente estando em jejum, que a hipoglicemia possa ser precipitada, né? Que ela possa acontecer para que a gente possa identificar. E daí o que acontece? Aí o paciente estando internado, estando monitorado, daí ele fica em jejum. No momento em que ele apresentar os sintomas, as manifestações de hipoglicemia, é colhida uma amostra de sangue. E nessa amostra de sangue, a gente vai dosar a glicemia, mas a gente também já vai aproveitar, dosar outras coisas, porque daí a gente vai para o terceiro passo da investigação, a investigação etiológica da hipoglicemia de jejum, que seria para diferenciar, será que esse paciente tem um insulinoma? Será que esse paciente está usando insulina de uma forma não declarada, né? Porque daí, quando a gente está diante de uma hipoglicemia de jejum, nosso principal diagnóstico diferencial vai ser do insulinoma, né, em indivíduos adultos. Existem as outras possibilidades, né, a mesidioblastose e outras doenças. O principal cenário na prática é você pensar, será que isso é um insulinoma ou será que esse paciente está induzindo, né, a hipoglicemia? Será que isso seria uma hipoglicemia induzida? E isso acontece, na verdade, por um transtorno psicológico, né? Algumas vezes indivíduos começam a usar insulina para induzir hipoglicemia e isso ser uma forma de chamar atenção. Muitas vezes é num contexto assim, né, de emocional, de um transtorno emocional, e muitas vezes esse paciente, né, que está nessa investigação, é um indivíduo da área da saúde, né, uma pessoa que tem acesso, assim, a agentes hipoglicemiantes, né, ou então é uma pessoa que tem um parente diabético, né, às vezes tem um parente próximo, né, que trata com insulina, enfim, e daí a pessoa já percebe que aquilo ali, né, induzir hipoglicemia, a hipoglicemia vai dar manifestações clínicas, opa, tá doente, e aí tá doente, chama atenção, enfim. Então existe esse transtorno
né, psicológico, que é uma causa frequente, né, de hipoglicemia, que a gente vai precisar distinguir do insulinoma, né, nos indivíduos, nos pacientes adultos, né. Principal causa de hipoglicemia de jejum é o insulinoma, a principal doença, né? Mas a gente precisa diferenciar desse contexto de uso exógeno que absolutamente não é negligenciável, é uma situação frequente. O insulinoma é uma doença rara e é muito importante que seja diagnosticada. Esse transtorno psicológico, ele vai confundir ali. Então, vai ser muito importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Então, o terceiro passo vai ser a gente, nesse contexto, né, vai ser a gente, além de dosar a glicemia no momento dos sintomas, a gente também dosar a insulina e o peptídeo C. E agora eu preciso te explicar isso, porque, assim, só te falar o que você precisa fazer, você não precisa estar aqui comigo, né? Porque é só você abrir o livro lá e facilmente você vai encontrar, né, protocolos, fluxogramas, que colocam ali. Mas o importante da gente estar aqui é eu te explicar por quê, né? Para que você realmente entenda o que você vai fazer e aí você não precisa ficar decorando, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. E se você entende o raciocínio, numa hora que você precisar, você só acessa, né? Que você já aprendeu, que você já entendeu. Então, você não precisa decorar. Então, vamos lá. O que acontece em condições fisiológicas, né? Condições fisiológicas, o nosso organismo ele vai ter mecanismos, né, para nos proteger da hipoglicemia. Então, como é que funciona isso? Quando a glicemia começa a baixar no sangue, a primeira coisa que acontece, o primeiro mecanismo que o organismo lança a mão, proteger o sistema nervoso central. A glicose, ela entra no sistema nervoso central diretamente, ela não precisa de insulina. E isso faz sentido, né? Porque o cérebro é o nosso órgão mais nobre, né? Então, assim, tem que ter um aporte de glicose para ele. A glicemia começa a cair, o organismo precisa proteger esse cérebro para continuar chegando glicose lá. Então, a primeira coisa que ele faz é suprimir secreção de insulina pelo pâncreas. Por quê? Porque se não tiver insulina, a glicose não vai conseguir entrar no músculo, ela não vai conseguir entrar no tecido adiposo, não é mesmo? Então vai sobrar mais glicose para entrar lá no cérebro. Então é assim que funciona. A primeira coisa que o organismo faz é suprimir a produção de insulina. Então, se um indivíduo está com hipoglicemia, se ele não tiver nenhum distúrbio, né, no pâncreas, a insulinemia dele, né, os níveis de insulina circulantes devem estar suprimidos. No insulinoma, o que acontece? O que é o insulinoma? O insulinoma é um tumor produtor de insulina, né? Um tumor pancreático, as células beta-pancreáticas que secretam insulina de maneira autônoma. Geralmente o insulinoma é benigno, né? Geralmente ele é um tumor benigno. Mas o fato é que ele secreta insulina de forma autônoma, ou seja, mesmo que a glicemia caia, esse tumor vai continuar secretando insulina. Portanto, se no seu paciente, quando você olha a glicemia, ele está com sintomas, ele está com a glicemia baixa e a insulina dele está presente, possa existir um insulinoma. No entanto, se o seu paciente estiver auto-administrando insulina ou um agente hipoglicemiante oral, da mesma forma, apesar da glicemia cair, os níveis circulantes de insulina vão estar presentes, né? Essa insulina não vai cair. Então aqui, se a gente dosa a insulina junto, essa dúvida entre insulinoma e hipoglicemia induzida, por essa razão, a gente dosa também no mesmo momento, mas tem que ser no mesmo momento. A gente também dosa o peptídeo C. E por quê? Então, vamos voltar um pouquinho lá na fisiologia para você entender. Bom, a insulina, ela é produzida, né, na forma de uma molécula que é um pró-hormônio, né? A gente tem a insulina e a gente tem o peptídeo C. Quando é para a insulina ser secretada, né, aí a gente vai ter a clivagem, né, na fase final, processamento, né, da molécula de insulina. A gente vai ter a clivagem, a separação do peptídeo C, insulina propriamente dita. E daí o pâncreas secreta a insulina, que é o que interessa, mas ele secreta esse peptídeo C também, que é um fragmento, é uma porção, um pedacinho, né, da molécula precursora, né, que é então separado da insulina, que é a molécula ativa. Então,
a gente já sabe que existe, né, uma secreção que é equimolar, né, entre a insulina e o peptídeo C. E daí, se a gente dosa o peptídeo C nesse momento em que o paciente está com sintomas, né, que está fazendo um episódio de hipoglicemia, e daí, se a glicemia está baixa, a insulina não está suprimida, e o peptídeo C também está presente, né? Também não está suprimido. Isso nos sugere que a insulina secretada, produzida, ela vem realmente do pâncreas. Por outro lado, se a glicose está baixa, a insulina não suprimiu, mas o peptídeo C está baixo, isso nos indica que existe um uso exógeno de insulina, porque o pâncreas ele não secreta só insulina, ele secreta a insulina e ele secreta o peptídeo C. Então, se o peptídeo C está suprimido, isso está sugerindo que a insulina pancreática está suprimida, está inibida. Então, essa insulina que aparece no sangue é uma insulina de origem exógena. Então, com isso, a gente consegue diferenciar, né, entre insulinoma e uma hipoglicemia induzida pela autoadministração de insulina. Bom, muito bem. E aí, se a gente conseguiu fazer essa distinção, né, e a gente viu um peptídeo C baixo, daí a conduta é encaminhar o paciente para acompanhamento psiquiátrico, para um tratamento psiquiátrico. Por outro lado, se a nossa investigação sugeriu a possibilidade de insulinoma, daí a gente vai partir para exame de imagem, né, para poder identificar a lesão, etc. e tal, e poder tratar o paciente. O tratamento é cirúrgico. Então, olha só. Com isso, a gente fez um raciocínio, né? Primeira coisa, você atende um paciente que você acha que ele pode ter hipoglicemia síndrome, né? Síndrome da hipoglicemia. Então, a primeira coisa é confirmar se o paciente realmente tem a hipoglicemia síndrome. Como que você faz isso? Tríade de Whipple. Como que é? O paciente precisa, no momento em que ele tiver com sintomas, dosar a glicemia, ingerir glicose e ver se a glicemia normaliza. Como que você faz isso? Do ponto de vista prático, muitas vezes a gente orienta o uso de um glicosímetro, né? Porque fica bem complicado fazer coleta de sangue no momento do sintoma, né? Você não sabe que hora, a pessoa não sabe que horas que ela vai ter sintoma. E muitas vezes os episódios de hipoglicemia, eles são espaçados, né? Não é todo dia que a pessoa tem sintomas. Então, isso varia. Essa é uma conduta muito praticada, né? Na vida real, vida prática, assim, dia a dia no consultório. E aí, uma vez que você realmente confirmou que o seu paciente tem a hipoglicemia síndrome, o segundo passo, você tentar distinguir entre os dois grandes grupos de hipoglicemia. Quais sejam a hipoglicemia de jejum e a hipoglicemia pós-prandial. A hipoglicemia pós-prandial obrigatoriamente ocorre em período pós-prandial. Nunca acontece em jejum. E a hipoglicemia de jejum pode acontecer em qualquer horário, mas ela acontece no jejum. Inclusive no jejum. Ela inclui a possibilidade da hipoglicemia acontecer em jejum. Inclusive, ela é mais propensa a acontecer exatamente no período de jejum. E daí, uma vez que se você tiver alguns sinais, né, algumas informações, por exemplo, a hipoglicemia pós-prandial, ela é a que acontece ou pode acontecer, né, em pós-operatório de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né? Então, se tem um histórico de cirurgia bariátrica, aí você já tem, né, um contexto para explicar aquela hipoglicemia e aquilo já vai ser compatível com hipoglicemia pós-prandial ou reativa, né? Se o paciente não tem esse histórico, mas só faz hipoglicemia em períodos pós-prandiais, tardios em relação a uma refeição, isso pode ser também um transtorno funcional, né, do pâncreas. E aí, para você investigar isso, você pode eventualmente solicitar um teste da refeição mista, né, para poder verificar. Então, são medidas glicemias após uma refeição, várias medidas glicêmicas mais tardiamente. E daí você pode ter diagnóstico definitivamente estabelecido. Agora, no entanto, se o paciente tem hipoglicemia em jejum, então você vai precisar
Aí a gente vai para o terceiro passo, né? O terceiro passo é você distinguir, né, entre o insulinoma, o uso exógeno, agente hipoglicemiante, né, especialmente da insulina. E daí, para isso, você vai precisar dosar a glicemia, a insulina e o peptídeo C no momento dos sintomas. Eu quero que você tenha claro na sua cabeça por que tem que ser no momento dos sintomas. Por que tem que ser no momento dos sintomas? Para que a gente faça aquela interpretação, como é que tá a insulina, como é que tá o peptídeo C. Só vai dar para a gente fazer essa interpretação se o paciente estiver em hipoglicemia. E normalmente a apresentação, né, a história natural, é que são episódios de hipoglicemia. O paciente não fica com a glicose baixa o tempo inteiro. Não, ele faz episódios de hipoglicemia. E quando ele faz um episódio de hipoglicemia, ele tem manifestação clínica. Então, a gente usa a manifestação clínica para saber a hora que o paciente está fazendo hipoglicemia para a gente poder fazer a investigação. Se eu colher uma amostra de sangue com a glicemia de 100, de 80, de 70, de 90, eu não vou ter condições de interpretar, porque o meu raciocínio é assim, quando a glicose cai, a produção de insulina cai. Então, eu tenho que ter a queda da glicemia para eu poder fazer a minha interpretação dos demais exames. Então, é por isso que tem que ser. E aí, para a gente ter essa amostra de sangue no momento da hipoglicemia, muitas vezes a gente vai precisar lançar mão do teste do jejum prolongado. É o que? A gente interna o paciente, fica olhando para ele, deixa o paciente em jejum e daí vamos ver que hora que ele faz a hipoglicemia. Que aí, na hora que ele fizer a hipoglicemia, eu estou dentro do hospital, colho a amostra de sangue e faço as dosagens que eu preciso. Nesse terceiro passo, o nosso diagnóstico diferencial é entre o uso, a administração, né, a autoadministração de insulina, o insulinoma. E daí, se a gente, com base no resultado da glicemia, insulina e peptídeo C, se a gente chegar à conclusão que o paciente está autoadministrando insulina, esse é um indivíduo que tem um transtorno psiquiátrico que vai merecer acompanhamento especializado. Então, você vai encaminhar para o psiquiatra. Se o seu paciente tiver os exames sugestivos de insulinoma, daí você vai partir para exame de imagem, para localização, para poder programar o tratamento, que é um tratamento cirúrgico. É isso.